decepcionando o torcedor? Inexplicável, né? Só o futebol é que consegue mostrar isso pra gente. Nós tínhamos o jogo totalmente controlado, o Paysandu não nos incomodava muito, e aí de repente num lance, faltando 2 minutos de jogo, a gente acaba tomando um gol por falha defensiva, e aí a decisão nos pênaltis. A gente ainda tem a vantagem de sair com o pênalti perdido do Paysandu e acaba desperdiçando com 2 cobranças para fora e acaba, de certa forma, entregando o título dentro de casa, num dia, numa noite que tinha tudo para ser maravilhosa. A torcida fez uma festa incrível, realmente a gente conseguiu entender o tamanho do Goiás hoje, né? A torcida veio, lotou o Serra Dourada, fez a sua festa, incentivou o time dentro de campo fazia um bom jogo, mas acabou nos últimos minutos ali cometendo um erro que nos custou caro. Eu acho que muito mais a gente tem a lamentar dos últimos 2 minutos onde tomou o gol do que nas cobranças de pênalti. O Goiás acabou abrindo mão de uma vitória que nos daria muita coisa. E quando você começa a analisar o clássico de 2 semanas atrás, onde a gente toma o gol no final do jogo, onde também tinha um amplo domínio da partida, e hoje também vencendo a partida, perdendo gols, a gente liga o sinal de alerta para que em 28 dias de trabalho, é óbvio que houve evolução, eu não posso deixar de falar isso daí, mas eu achei que a vitória hoje nos daria uma possibilidade da gente mudar um pouquinho de patamar, mas a gente volta um pouco e tem que entender que o nosso torcedor saiu daqui muito chateado, com razão, porque nós não poderíamos deixar de maneira alguma escapar a vitória nos últimos minutos, como foi visto. Assim, a gente percebendo depois do jogo, na arquibancada, até mesmo conversando com dirigentes ali, eles elegeram um culpado pela situação do Goiás já de algum tempo. Antes de você chegar, tiveram faixas lá na Serrinha, fora Patiello, fora Andrino. E após o jogo aqui também, muitos torcedores e membros da diretoria e também da imprensa colocando o Andrino como o grande culpado da situação do Goiás. É claro que a gente gostaria de falar com ele aqui, mas ele não dá entrevista, mas você é o treinador e é a pessoa que está mais próxima do futebol. E a gente pega algumas situações. O Goiás, desde que ele chegou, ele foi 6º colocado ano passado, e olha que teve aquela arrancada, aquelas 7 vitórias, era para ter sido pior. Não ganha nenhum clássico, desde que o Goiás chegou, desde que ele chegou, que o Goiás não ganha nenhum clássico. Esse ano foi 4º colocado no Campeonato Goiano, fora da Copa do Brasil, e nem a Copa Verde conseguiu conquistar. E mais, o Goiás tem uma cláusula aqui que contratos de 1 ano apenas, e aí tem que passar pelo CA. Passou alguns contratos pelo CA. Edu, Regis, Galhardo, Aloísio, Edson Carioca, jogadores com mais de 1 ano de contrato que, o CA liberou, que ele contratou e que também não deram certo. E eu me recordo que você disse, eu acredito no trabalho do Andrino. Por toda essa pressão da torcida, de membros da diretoria e da imprensa, você acredita ainda no trabalho do Andrino? Essa conexão que você tem com ele, você acha que pode dar resultado na frente? Ou, pelo que você conhece do futebol, por toda essa pressão, seria legal uma mudança nesse momento? Não, eu conheço o trabalho do Andrino, é óbvio, né? Porque nós estamos juntos aí, estivemos juntos no final de 2024 e estamos juntos agora novamente. Eu conheço o trabalho dele muitas vezes não é visto por todas as pessoas de fora. Há um trabalho sendo feito diariamente. Sinceramente, eu não acho justo que seja direcionado a ele, essa é a minha opinião pessoal. Quando a gente está vencendo uma partida que foi o clássico por 2-1 e a gente toma um gol que era falado, explicado e mostrado nos vídeos antes da partida, e hoje a mesma coisa. O Paysandu nos incomodou muito pouco
nós tivemos várias oportunidades para ampliar o marcador, e aí de repente a gente toma um gol, perde nos pênaltis, e de repente a gente está direcionando para um profissional apenas. Eu acho que tem que ser analisado, né? É óbvio que existe uma parte política envolvida, mas eu estou diariamente com o Andrino, sei do seu potencial, sei do que ele tem feito. E acho injusto a gente direcionar para uma pessoa. Acho que tem muita gente que tem responsabilidade nisso que está acontecendo, e a gente tem que assumir as responsabilidades nesse momento. Andrino, e o torcedor também, né, além de toda a festa e tudo, mostrou essa fidelidade, mostrou a carência. A Copa Verde, todo mundo sabe, não vamos... O Goiás estava encarando, como eu até entrevistei alguns torcedores antes, Libertadores é título, enfim. Essa foi uma coisa até que a diretoria do Goiás vendeu, querendo trazer o torcedor ali para o seu lado. A temporada está começando, tem a Série B. É um tiro que sai pela culatra. Eu acredito dos 38 mil aqui, o cara que vier no próximo jogo do Goiás aqui, ele, entendeu? Pode ser chamado até meio de, enfim, bobo. Porque o time não ganha do Vila, é a maior sequência, sem vitória, 9 jogos. Aí o Paysandu, que está na zona de rebaixamento da Série B, não vence há 5 jogos, vem aqui, comemora aqui diante de 38 mil esmeraldinos. Enfim, é um tiro que sai pela culatra, e a partir de agora, provavelmente com o abandono de boa parte da torcida, fica tudo mais difícil? Fica tudo mais difícil, não tenha dúvida disso. A gente tem que resgatar o torcedor. Hoje nós tivemos uma grande oportunidade de fazer isso. O Serra Dourada estava lotado, e a gente teve o jogo nas mãos. Então há uma incapacidade, uma impotência que a gente tem que, logicamente, tentar chegar ao ponto que realmente vem nos atrapalhando. O que está acontecendo para que isso aconteça? Por que nos momentos cruciais o Goiás tem falhou no clássico, assim como eu já havia falado, e também hoje, né, nos 2 últimos minutos a gente tinha a vitória nas mãos, o jogo totalmente controlado, e de repente você tem que se deparar com uma situação dessa, onde o torcedor sai chateado, assim como nós. Eu entendo o torcedor e estou aqui fazendo coro com ele, porque é inadmissível a gente aceitar uma derrota como essa. Eu sei que o time não foi derrotado, mas foi nos pênaltis, e a gente tem que realmente botar a cara aqui e ter vergonha na cara, para que a gente possa assumir aí as coisas que estão acontecendo. Eu tenho certeza, eu não tenho dúvida nenhuma disso, que isso vai servir lá na frente para nos fortalecer. Nós temos ainda uma sequência grande de jogos na Série B, que é a única coisa que nos restou, e a gente tem a obrigação de devolver para o torcedor, a coletividade do Goiás, uma sequência vitoriosa, permanecer perto ali do G4, brigando o tempo inteiro pelo acesso, que é o que nos resta. Eu não tenho dúvida disso, mas é óbvio que neste momento estão todos chateados, e a gente tem que entender o porquê de tudo isso. Oi, Mancini, boa noite. Logo após ali o final ali da comemoração do Paysandu, nós vimos o Paulo Rogério descer para o vestiário. Como foi a conversa com ele e o que efetivamente o torcedor pode esperar a partir dessa ida do Paulo Rogério, que nesse momento o torcedor do Goiás está se sentindo órfão de referências, de pessoas para vir defender o clube, mostrar o orgulho de ser esmeraldino. Como foi essa conversa e o que o torcedor pode esperar dessa ida dele lá? Olha, para te falar a verdade, a hora que eu entrei no vestiário, ele não estava no vestiário, não houve conversa, ele não passou enquanto eu estive no vestiário, ele não esteve. Eu ainda fiquei um tempo lá esperando a premiação, até como respeito ao Paysandu, né? Que óbvio que nós acabamos de certa forma entregando o título, mas o outro time, que é o adversário, merecia que nós estivéssemos lá em cima. Eu acho que isso é um bem que se faz para o futebol. E quando eu cheguei no vestiário, eu não encontrei com o Paulo Rogério, eu não falei com ele após a partida. É óbvio que cada um tem uma maneira de pensar, existe muito uma parte política envolvida, a gente sabe disso, e eu espero que
que as medidas que forem tomadas sejam medidas para favorecer a equipe dentro de campo, que nós tenhamos realmente um Goiás mais forte a cada dia. Hoje a gente está saindo daqui fragilizado, mas usando muito esse exemplo lá na frente para que a gente possa realmente estar mais forte ali na Série B. Mancini, 2 pontos, por favor. O primeiro, no dia a dia ali, né, nas cobranças de pênaltis, o Marcão e o Gonzalo, não na questão de isolar, mas ali é o estilo deles de bater o pênalti daquela forma, ou eles mudaram hoje a forma de bater o pênalti? Não a questão, claro, isolar, não é isso não. Eles mudaram a batida, a forma de bater o pênalti com relação ao dia a dia com vocês. E um outro ponto, se porventura a direção resolver liberar o Andrino, ok? Isso pode influenciar, você pode rever a sequência da sua permanência no Goiás? É difícil a gente falar de uma coisa que não aconteceu. Agora deu um probleminha aí na qualidade do som da entrevista, né? A gente vai até tentar recuperar aqui o áudio, ver se o Caio abre ali o microfone. E o Gonçalo bateram muito bem o pênalti durante esses últimos dias, exatamente dessa forma. O Marcão com chute forte, o Gonçalo também. Achei que a bola no chute do Gonçalo acabou subindo um pouco mais do que ele esperava, e até no vestiário ele me confidenciou isso. São situações onde a gente fica chateado porque quer que o jogador tenha êxito na cobrança. Eu estou muito mais focado no gol que nós tomamos. Acho que foi muito mais difícil a gente ver o Paysandu empatando do que propriamente nos pênaltis. Óbvio que nos pênaltis a gente também tinha vantagem porque o Paysandu saiu errando e infelizmente a gente não conseguiu ir lá e cravar a nossa vitória, e tudo isso acaba de certa forma machucando. Vai ser uma noite difícil de sono, mas a gente tem que botar a cara, seguir em frente e usar esses exemplos, aquilo tudo que nós vimos aqui, de exemplo ao longo da temporada. Valeu, gente. Fim da entrevista coletiva.